E aí, pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos. Vamos dar continuidade à nossa interpretação do livro Pequeno Príncipe, começando agora da parte 8. Vamos ler então, né? Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva e já tarde se extinguiam. Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde, e o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou então a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia à instalação de um enorme botão, bem sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa, mas a flor não acabava mais de preparar-se, de preparar sua beleza no seu verde quarto. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos amarrotada. No radioso esplendor da sua beleza é que ela queria aparecer. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durara dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente à hora do sol nascer, havia-se, afinal, mostrado. E ela, que se preparara com tanto esmero, disse bocejando: eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada. O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. Como és bonita! Não é? Respondeu a flor docemente. Nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta, mas era tão comovente. Creio que é hora do almoço, acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador com água fresca e servir a flor. Assim ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: é que eles podem vir, os tigres, com suas garras. Não há tigres no meu planeta, objetara o príncipezinho. E depois, os tigres não comem erva. Não sou uma erva, respondeu a flor suavemente. Perdoa-me. Não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, acaso, um paravento? Horror das correntes de ar. Não é muito bom para uma planta, notara o príncipezinho. É bem complicada essa flor. À noite me colocarás sob a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho? Mas interrompeu-se de súbito. Viera em forma de semente, não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por se ter deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes para pôr a culpa no príncipe. E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas. Então ela redobrara a tosse para infligir-lhe remorso. Assim o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara a sério palavras sem importância e se tornara infeliz. Não a devia ter escutado, confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores, basta olhá-las, aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras, que tanto me agastara, me devia ter enternecido. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma, devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sob os seus pobres ardis. São tão contraditórias as flores, mas eu era jovem demais para saber amar. Então vamos lá para as perguntas. Eu escrevi umas aqui. Primeira pergunta. Vou pegar aqui uma cor. Pegar a cor verde. O que representa a flor na vida do príncipe? Vamos lá. Então pausa o vídeo, volta lá um pouquinho, dá uma olhada se você não tem o livro. Qualquer coisa, dá o download dele, está gratuito aí no Google, porque esse livro já é gratuito. Tá bom? Então me responde. Bem, imagino que agora você já pausou, já leu, já respondeu o que representa a flor na vida do príncipe.
Então vamos lá. Na minha opinião, representa o relacionamento com o sexo oposto. Ou seja, o relacionamento afetivo entre homem e mulher. Não é isso? Representa o relacionamento com o sexo oposto. E que mais? Eu escrevi algumas coisas aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Olha o que eu coloquei aqui, ó. A flor representa basicamente a paixão. O relacionamento deles representa esse relacionamento do sexo oposto, e a flor representa a paixão. Olha, deixa eu ver o que eu escrevi aqui agora. Como as mulheres, ela usava sua delicadeza e beleza para dominar afetivamente o príncipe. Representa a paixão. Pois, como as mulheres, por instinto, né, gente? A flor, não vou colocar a flor não, ela, que você já sabe que é a flor, né? Ela usava sua delicadeza, escrevi embaixo, aqui cabe, delicadeza e beleza, né? E beleza para dominar afetivamente o príncipe, para dominar afetivamente, desculpa a minha letra, tá, gente? Isso aqui é uma mesa digitalizadora. Afetivamente o príncipe. Então vamos dar uma olhada lá e vamos conferir por que eu estou dizendo isso. Vamos lá. O que simboliza a flor? Aqui. Então a flor um dia nasce, né? Aparece ali e aí demora. Fica se preparando, bem feminina, né? Aí ela desperta e aí ela já inicia um jogo de sedução e de domínio afetivo em relação ao príncipe. Tipo, o que as mulheres fazem instintivamente, né? E aí o príncipe começa a achar estranho, incoerente. Poxa, tem tanta beleza, pra que fazer essas coisas? Pra que mentir? Pra que não precisa disso e tal? E isso começa a incomodar o príncipe, né? É o relacionamento de um homem com uma mulher. Foram buscar um regador, bababá, assim. Então, ela logo começa o jogo. Então, ela resiste a parar esse jogo. O príncipezinho suavemente questiona, mas a flor sempre resiste em relação ao seu jogo. Ela não quer parar esse jogo de sedução, esse jogo de domínio afetivo. Então, isso que representa a flor na vida do príncipe. Qual a lição que o príncipe aprendeu ao estar longe da flor? Pausa o vídeo, pensa na pergunta. A pergunta quer dizer basicamente assim, bom, o príncipe se separou da flor, né? E ele aprendeu uma lição que ele revela. Que lição foi essa exatamente? Tentar alcançar ela, dá pausa e vai lá. Imagino que você já deu pausa, né? Já respondeu aqui essa pergunta. Vamos lá. Qual a lição que o príncipe aprendeu? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente entende que o príncipe, ele estando no planeta Terra, ele dá a entender que ele está divorciado da flor. Vou escrever aqui, ó. Está divorciado, entre aspas, claro. Ele deu um tempo da flor, né? Deu um tempo para repensar a relação. Então vamos lá. Qual a lição que ele aprendeu? Bom, aqui ele está vivendo os dramas dele lá, contando a história da flor. E o que aprendeu, então, é depois, né? Que ele vai se expressar. Olha só.
Começa aqui. Confessou-me ainda, não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Aqui em cima ainda tem. Não a devia ter escutado. Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, aspirar o perfume. A mim embalsamava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras que tanto me agastara me devia ter enternecido. Aqui já está o suficiente para responder, né? Não devia jamais ter fugido. Então ele se separou da flor. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sob os seus pobres ardis. Quando ele fala devia ter-lhe adivinhado a ternura, deveria ter o seguinte: a flor estava cheia de jogos, de trapaças de sedução, jogos de dominância afetiva. O príncipe deveria ter percebido isso, ignorado tudo isso e simplesmente ter estabelecido um laço com a beleza, a delicadeza e a ternura da flor. Ele já ia ganhar tudo com isso. Mas ele resolveu dialogar com a parte externa da flor, que são seus ardis. O que são os ardis? Seus jogos, suas armadilhas sedutoras, essas coisas todas. Ele deveria ter ignorado, não escutado as palavras e ter relacionado com a flor do ponto de vista essencial, com a essência da flor e não com a personalidade da flor. Vamos ver o que eu escrevi aqui para ajudar a gente a escrever. Vamos lá. Exato, escrever a mesma coisa. Deveria ter se relacionado com a essência dela, ou seja, vou escrever aqui, com a essência dela, que é a beleza, a delicadeza, delicadeza, a ternura. E não com a percepção que ela tinha de si, seu aspecto sedutor, jogador. Então o príncipe ele se relacionou com a percepção que a flor tinha de si mesma. Qual era a percepção? Eu sou bonita. Ela sabia que ela era bonita, ela sabia que ela era delicada e ela sabia que ela tinha ternura, que ela era terna. Então essa percepção de saber isso, ela usou para relacionar. E o príncipe aceitou se relacionar com essa parte. Então, não deveria... Ternura, vamos tirar esse ponto e vírgula aqui. E não com a personalidade da flor. Vamos dizer assim, de uma maneira geral, né? E não com a personalidade da flor. Ignorando o seu jogo, vamos colocar vírgula ainda, tá estranho, mas vamos lá. Ele deveria ter ignorado o seu jogo. Então, ignorando o seu aspecto, o seu jogador, o seu jogo, e focando nela mesma, nela em si. Nela mesma. Então, olha só. A mesma mensagem de outros capítulos agora relacionado ao aspecto de relacionamento entre homem e mulher, o aspecto afetivo. Lembra que antes o Pequeno Príncipe, o piloto não conseguia ver a própria ovelha que ele colocou dentro da caixa, e ele falava que quando era pequeno as pessoas também não conseguiam ver o elefante sendo engolido pela jiboia. Agora o Pequeno Príncipe mostra que ele não soube dialogar com o interior da flor também. Ele caiu nessa e dialogou apenas com a parte externa, com a personalidade da flor, com a percepção que a flor tinha dela mesma, que é a personalidade, né? Então é interessante que essa parte ensina muito pra gente. Eu falei pra vocês em outro vídeo aí desse livro
que o autor perdeu a conexão com a sua criança interior, porque nunca havia achado alguém para estimular essa conexão, então ele ficou isolado até que ele se perdeu. No deserto ele tem uma espécie de alucinação e encontra a sua criança interior, que é o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe também mostra que perdeu uma certa conexão com algumas coisas. Então eles estão ali agora, mostra que eles estão ali, um buscando no outro a resposta das suas conexões perdidas, do porquê e de como reconectar-se novamente. Beleza? Não é interessante? Então agora a pergunta, qual é a mensagem dessa parte do livro? Pausa e me responde. Espero que você já tenha pausado e agora já tenha respondido e vamos lá. Qual a mensagem? Eu anotei aqui, mas eu acho que eu não preciso, né? Tá muito óbvio. A mensagem, para mim, as pessoas devem se relacionar com a essência das outras pessoas. Das outras pessoas. E não com a personalidade, com suas personalidades. Né? Isso é provado na hora que o príncipezinho mostra tudo aqui no final, né? Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sob os seus pobres ardis, ou seja, os ardis estão relacionados à personalidade da flor, todo o seu jogo. São tão contraditórias as flores, interior e exterior, mas eu era jovem demais para saber amar. Então, que título seria apropriado ao texto? Pausa, reflita e diga. Bom, espero que você já tenha feito isso, né? Vou falar a minha opinião aqui. Escreveria o jogo. O jogo da personalidade. Mudando aqui já. Então vamos lá. Obviamente eu falo mais uma vez que quando a gente escreve um livro que tem uma lição ali, a gente não pode entregar. Então, se eu tivesse escrito esse livro, O Pequeno Príncipe, eu não teria colocado o nome nos capítulos assim como o autor fez, porque senão você entrega as lições de graça, e às vezes lições têm que ser conquistadas, né? O jogo da personalidade. Em geral, as pessoas acham que a personalidade é uma coisa boa, ela tem as suas vantagens. A gente fala assim, você não tem personalidade. Isso aí é falta de personalidade. Tal. Na verdade, a personalidade é uma coisa exterior à nossa essência, porque ela é uma percepção que a gente tem da gente mesmo. E a percepção que a gente tem da gente não é a gente. É exatamente uma percepção que a sua mente tem do seu coração, é basicamente isso. E então sempre errado, e a personalidade então ela vai se formando através de um jogo de dominância, né? Numa guerra afetiva, psicológica com os outros. Então assim a personalidade ela está sempre jogando, a gente está sempre testando as pessoas e as pessoas estão sempre testando a gente. Isso é um jogo de personalidades. E aí essa parte do texto mostra pra gente que quando a gente encontra alguém assim, a gente percebe isso, a gente ignora isso e lida diretamente com a pessoa. E aí provavelmente a pessoa vai se sentir tocada e ela vai acalmar essa personalidade quando estiver diante de nós. Porque a gente não está mais lidando com ela, então com essa personalidade dela. Então ela não precisa ativar isso, né, esse modo de guerra quando estiver com a gente. Esse seria o segredo do relacionamento. Nesse capítulo, relacionamento afetivo entre homem e mulher, tal, entre casais em geral. Mas em geral, como lição geral, relacionamento entre pessoas. Beleza? Então vejo você no próximo vídeo.